que vocês estão? Tudo bem? Professor Daniel Batista está aqui com você nesse edital aberto, faltando poucos dias para a sua prova, tá bom? Prova, salvo erro, dia 15 de setembro, momento em que você garantirá a sua aprovação aqui nos Direitos Humanos e nas outras disciplinas que tivemos a oportunidade de estar junto com vocês, tudo trazendo de forma muito direcionada e específica para você, futuro e futura policial penal aqui de Goiás. Dentro dos Direitos Humanos, do tópico 1 ao 4, doutrinário. As aulas e o material de apoio serão suficientes para você gabaritar as questões. O restante, a parte da leitura, você assiste às aulas, todas as que nós teremos disponíveis aqui, mas não deixe de focar com muita atenção na leitura, tá bom? A leitura das declarações, a leitura das convenções é fundamental para você se destacar nesses temas, nessas questões. Bora lá, o tópico 4 do nosso edital, ele trata sobre os direitos humanos e a responsabilidade do Estado, beleza? Direitos humanos e responsabilidade do Estado. Aí você me pergunta, professor, dentro deste assunto aí, ou melhor, dentro deste tópico, qual que é o assunto mais importante? A informação eu não nego a vocês. Olha aqui, ó. O ponto mais importante é você compreender que o Estado brasileiro, o Brasil de forma geral, ele pode ser punido, ou seja, ele pode ser responsabilizado por violações aos direitos humanos. Meu Deus, professor, isso pode acontecer? Não só pode, como já ocorreu em momentos anteriores, tá bom? Então fique ligado nesta aula que o professor Daniel Batista, ele vai te levar até a sua aprovação, beleza? Maravilha, bora lá então. Primeiro ponto, nós estudaremos aqui nesta aula em formato de pergunta e respostas, para ficar ainda mais dinâmico para você entender esse tema, beleza? Vamos lá, primeiro ponto. Vamos lá, professor, o Brasil é um país que se propõe a ser um defensor dos direitos humanos, então ele se coloca assim, não, eu vou defender os direitos humanos? Claro, sim. Ah, se ele faz isso na prática ou não, eu não sei, né? Deixo a vocês. Todavia, o Brasil, ele se propõe a ser alguém que defende os direitos humanos. Inclusive, a nossa querida Constituição de 88, em toda a estrutura dela, em todos os artigos, ela sempre prevê o respeito aos direitos humanos, aos direitos individuais. Inclusive, o Brasil assina tratados internacionais. Dá exemplo? Claro. Dou exemplo a vocês sim. DUDH de 48, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 66, a CADH, que cai na sua prova, o Pacto de São José da Costa Rica, o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional de 1998. Então, inclusive grava essa informação. No finalzinho ali do artigo 5º, tem uma disposição que fala o seguinte: o Brasil se submete à jurisdição do TPI, Tribunal Penal Internacional, a cuja criação o Brasil autorizou. O Brasil, ele se entregou à jurisdição do TPI, beleza? Grava essa informação também, beleza? Próximo ponto, você me pergunta, vocês estão me perguntando, professor, o Brasil pode ser punido por não respeitar os direitos humanos? Sim. Ou seja, pode ter responsabilização, mesmo que esgotem os recursos internos? Com certeza. Pessoal, eu preciso que você grave essa informação aqui, ó. A resposta a todas essas perguntas é sim. O Brasil pode ser responsabilizado, mesmo que se esgotem os recursos judiciais internos. Grave isso. Mesmo que se esgotem os recursos judiciais internos, ainda assim o Brasil poderá ser responsabilizado. Quer um exemplo? Dou um exemplo a vocês. Uma pessoa, ela sente que os seus direitos humanos foram violados, por uma autoridade pública, por um policial penal, por exemplo. Ela recorre administrativamente. Aí depois ela recorre judicialmente. Primeira instância, segunda, terceira, esgotou. Ela ainda tem possibilidade para recorrer para uma entidade internacional? Sim. Por isso que essa informação aqui ela é verdadeira. A resposta a essas perguntas é sim. Beleza? Próximo ponto. Inclusive saiba que existe, olha aqui, uma Corte Interamericana de Direitos Humanos,
ou seja, dentro aqui dos países americanos que assinam a CADH, existe uma corte que julga os casos. Essa corte ela é composta por 7 juízes. Grave essa informação, beleza? Então, se houver violações massivas de direitos humanos, o que vai acontecer? Esse caso ele pode chegar até a CADH. Ou melhor, CI, né? Convenção Interamericana de Direitos Humanos, CIDH. A CIDH está prevista na CADH. Professor, traz aí mais uma informação, um piso top que pode cair na prova. Ó, anota isso daqui, só trago para você, aluno e aluna avança com o curso. Olha aqui, a responsabilidade do Estado em relação aos direitos humanos é de natureza objetiva. É a mesma coisa da responsabilidade civil. Professor, dá um exemplo? Dou sim. Olha aqui, vamos supor que um policial penal comete ali um ato que venha gerar dano. A responsabilidade é de quem? É do Estado. Ah, professor, mas depois o Estado pode entrar com uma ação de regresso contra esse agente público caso ele tenha agido com dolo ou culpa. É o caso do artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição. É isso mesmo. Todavia, a responsabilidade estatal é objetiva, não depende de culpa ou dolo. Então vamos supor, vamos colocar um policial penal, um PPGO, sem querer mesmo, sem dolo, nem culpa, nada, pratica um ato contrário aos direitos humanos no exercício das suas atividades. O Estado será responsável? Sim. Ah, então para ser responsabilizado pelos direitos humanos não depende de dolo ou culpa? Não depende não. O Estado ele é responsável pela violação massiva de direitos humanos. Grave essa informação. Beleza? Aí você me pergunta, professor, depois aí que foi passada essa situação de que o Brasil pode ser responsabilizado, eu fiquei curioso. O Brasil já foi responsabilizado pela Corte Interamericana? Ou seja, já houve responsabilização contra o Brasil em casos envolvendo direitos humanos? Sim, o Brasil ele não é para amadores, tá bom? O Brasil já foi sim responsabilizado e eu vou trazer os casos mais famosos. Aqui, com o professor Daniel Batista, você tem todas as informações. Aqui é um D e um P para sua prova, beleza? Vamos lá. Os casos mais conhecidos são 3 casos nos quais o Brasil foi condenado por violar os direitos humanos. Aqui, galerinha, este é o caso mais famoso. É o caso que deu origem à Lei Maria da Penha. Infelizmente, trata-se, né, de casos muito frequentes. Inclusive, ontem mesmo estava aí trabalhando, estivemos presentes em casos de Maria da Penha, algo muito frequente. O que aconteceu? Não precisa conhecer a fundo a história. Basta saber que Maria da Penha era uma mulher, né, salvo erro, cearense. Essa mulher ela sofreu 2 tentativas de assassinato pelo seu marido. E ela procurava ali os seus direitos, mas não recebia atenção estatal. Ela, ao final, se tornou paraplégica, perdeu seus movimentos. E a justiça brasileira pouco se importou com isso. O caso ia para a justiça e a justiça tratava de forma indiferente. Sabe o que aconteceu? Essa história vazou, ela vazou assim para fora do país e a Corte Interamericana dos Direitos Humanos condenou o Brasil por tolerar e por se omitir no tocante à violência doméstica contra as mulheres. Por isso que surgiu a Lei Maria da Penha. Aqui eu já te dou um piso top. Para você aqui. Essas condenações, não tem como condenar o Brasil, por exemplo, a restrição de liberdade, não tem como. Essas condenações, elas são condenações retóricas, políticas e legislativas também. Neste caso aqui da Maria da Penha, uma das condenações do Brasil foi o seguinte: criar uma lei que protegesse as mulheres dessa violência. Uma lei específica para as mulheres. Aqui, ó,
é a Maria da Penha real mesmo. Essa de fato era a Maria da Penha quando jovem, tá bom? Beleza. Então, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana justamente por isso. Omitir-se no caso de violência contra a mulher. Tem mais, professor? Tem. Esse caso aqui ficou bem conhecido também, ó. Damião Ximenes Lopes. O que aconteceu? Esse homem aqui, ó, ele possuía transtorno mental. E aí, em uma determinada situação, ele foi parar numa clínica psiquiátrica lá no Ceará. E em virtude da sua condição psiquiátrica, ele sofreu maus tratos. Essa informação ela vazou e o Brasil, que não é para amadores, também foi condenado pela CIDH por ser negligente e por violar direitos à integridade pessoal e à vida. Esses dois casos aqui, eles aconteceram no nosso século, tá bom? Século 21, tá bom? Maria da Penha ali por volta dos anos 2000, final dos 90, início dos 2000, e aqui, ó, por volta de 2006, tá bom? Não é algo que é muito antigo. Aqui, o caso Vladimir Herzog, a condenação, não precisa gravar a data, mas sabe, a condenação aconteceu em 2018, mas o ato, né, o fato em si, aconteceu no período do regime militar. Beleza? Aconteceu no período do regime militar. O que é isso? Senhor, me explica aí que eu não estou sabendo dessa situação. Os dois primeiros casos, Maria da Penha, aconteceu dentro do ambiente familiar, né? Marido agredindo a esposa. O outro em relação à saúde, tá bom? Já o caso do Vladimir Herzog, o Brasil vivenciava à época o regime militar, um momento em que de 1964, vou colocar para vocês aqui, entre 1964 até 1985, o Brasil ele viveu sob a égide, sobre o governo de militares, né? Diversos presidentes militares comandaram o Brasil. Nesse momento, de acordo com a história, alguns jornalistas eram contrários, não somente jornalistas, mas alguns jornalistas eram contrários a este governo, emitindo críticas, tentando criar revoluções, implantar também aqui no Brasil um regime político adverso. E, de acordo, vou trazer as duas versões a vocês. De acordo com os militares, esse sujeito aqui, ó, o Vladimir Herzog, que era um jornalista, ele havia sido apreendido para averiguação. Na época tinha prisão para averiguação. De acordo com os militares, ele, em um momento, entrou ali dentro de uma sala e quando os militares entraram, ele havia se suicidado. Os militares alegam isso. Já a oposição, os jornalistas, as universidades, né, a família alega que, na verdade, nem havia tamanho suficiente aqui para ele suicidar. Que, na verdade, ele foi morto, torturado e depois foi montado um cenário. Isso aconteceu quando? Em 1975. Aqui, ó, lá nos departamentos do DOI-CODE, que era um órgão, à época do governo militar, que aprendia as pessoas, né, e fazia com que fazia a segurança, na verdade, do governo militar. Beleza? Quem que isso gerou para o Brasil? A Corte Interamericana, ela condenou o Brasil a quê? Por não investigar, por ser omisso, por não processar quem fez isso, por não punir quem fez isso. Quem? O Vladimir Herzog. Então, condenou o Brasil por não ter investigado quem matou, por não ter processado quem matou, por não ter punido quem matou, violando, portanto, direitos à integridade pessoal e ao devido processo legal. Esses são os 3 principais casos nos quais houve responsabilização do Brasil por violação massiva aos direitos humanos. Beleza? Maravilha. Bora lá. Então, aqui mais uma vez você me pergunta, professor, então o Estado, ele é responsabilizado em termos de direitos humanos? Sim. Agora você me pergunta, professor, aqui ó, o bisotópio, quais são os efeitos práticos desse tipo de condenação? O que gera de fato mesmo? O que dá?
É aquele famoso assim, o que dá? Isso aí, o que vira? Galera, primeiro, reparação às vítimas. Então, muitas das vezes, quando existem essas condenações, vamos colocar aqui da CIDH, Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Estado, às vezes, ele é condenado a quê? A indenizar, né? Pagar a indenização, ou a vítima, se ela estiver viva, ou então a família. Reabilitação, vamos supor então que geraram ali inúmeros efeitos psicológicos. O Estado tem que arcar com isso daí. Outra coisa, medida de satisfação. Olha aqui, obriga às vezes o Estado, ali o governador, o presidente, as autoridades públicas a se retratarem, a irem a público e aqui, pedir desculpas às vítimas, fazerem memoriais. Olha o que aconteceu muito, olha aqui, criaram aqui a comissão da verdade em relação aos direitos ao regime militar. Então criam-se comissões e eles começam a relembrar, a fazer memoriais, a comemorar datas de pessoas que morreram ou de pessoas que desapareceram. Além disso, olha aqui a medida de não repetição. Então, olha aqui no caso da Maria da Penha. Então o Estado fala, olha, eu não tenho como voltar a Maria da Penha, a ela ficar com a plena saúde, mas eu posso criar uma lei para impedir que outras mulheres cheguem na mesma situação. Beleza? Eu posso treinar os meus agentes na condução de casos como esse. Sabe um exemplo clássico? Olha aqui, um exemplo aqui dentro de Goiás, por exemplo. Olha aqui, BPM MP. Que é isso? Batalhão da Polícia Militar Maria da Penha. Nós temos aqui dentro de Goiânia o Batalhão Maria da Penha, que acompanha as mulheres que possuem medida protetiva. Beleza? Então isso é o quê? É um treinamento. Os agentes são treinados para lidar com casos daquela natureza. Tem mais, professor? Tem. Investigação e punição dos responsáveis. Então, investigações, elas são reabertas. Então, professor, tem caso aí de militar que praticou algum ato na década de 80, que foi condenado depois, sim. E sabe o que eles fazem? Olha o seguinte, às vezes alguns crimes já prescreveram. Aí eles fazem um julgamento meio que tipo fake. Não é que aquela pessoa vai ser punida de fato, mas às vezes a pessoa até morreu. É um absurdo. Tá bom, você pode achar, mas tem. Eles até condenam uma pessoa ali de forma fake para meio que manchar a memória dela, de que aquela pessoa foi responsável por fazer um ato, um criminoso, beleza? Além disso, o que acontece também? Fortalecimento do sistema judicial, né? Então, cada vez mais o judiciário ele se torna mais independente, mais eficiente e imparcial, ou pelo menos deveria ser, beleza? E também nós temos a parte dos relatórios. Então, em alguns casos, o Brasil é obrigado a ficar mandando relatório para a Convenção Americana. Olha, eu estou cumprindo, olha aqui, olha os dados aqui sobre Maria da Penha, está diminuindo, não, está aumentando, nós fizemos isso agora, nós fizemos aquilo depois, é isso. Belezinha? Show de bola. O que é que vocês precisam ter noção? Vou trazer a vocês aqui de uma forma bem direcionada. Vamos lá. Compreendam que o Brasil pode ser responsabilizado na parte dos direitos humanos. Primeiro, a responsabilização ela é objetiva, independe de culpa ou dolo do agente público. Artigo 37 da Constituição, parágrafo 6º. Aquela responsabilidade civil ali da Constituição, ela vale também para a parada dos direitos humanos. Ela vale também, beleza? Fique ligado nessa informação. E outro ponto que você precisa compreender, galera, mesmo que se esgotem os recursos judiciais internos, a pessoa ainda pode recorrer para uma autoridade internacional. Vamos lá? Simbora comigo. Vamos lá. A Constituição Federal de 1988, ela estabelece que a responsabilidade do Estado em relação aos direitos humanos é de natureza, vamos começar aqui, natureza subsidiária, somente devendo agir quando os indivíduos não puderem se defender de forma alguma, pessoal. O Estado ele atua, ainda que a pessoa consiga se defender, o Estado ainda continuará atuando, beleza? Vamos pular aqui para a letra D. Natureza condicional, dependendo da conveniência e da oportunidade do administrador. Galerinha, aqui a atuação ela é vinculada. Não é discricionária não, tá? A atuação ela é vinculada. Natureza subjetiva, exigindo comprovação de dolo ou culpa. Claro que não. Então o Estado só vai ser responsabilizado se houver dolo ou culpa por parte do agente público? É claro que não.
É claro que não. Essa é uma informação, portanto, que é falsa. Beleza? Aqui falso, aqui falso, aqui falso e aqui falso. Sobrou o quê? Nossa querida letra B. Sobrou, portanto, a querida letra B. E ela é corretíssima. Ela fala que a responsabilidade civil é de natureza objetiva. E é isso mesmo. É o artigo, leia com bastante atenção, o artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição. Beleza? O artigo 37, parágrafo 6º, ele fala que as pessoas jurídicas de direito público ou então de direito privado, prestadoras de serviço público, vão responder pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa. Gabarito letra B, leve isso aqui para casa. Fique com essa informação. Responsabilidade estatal. Próxima questão, vem comigo, sobre a responsabilidade do Estado por violações dos direitos humanos. Assinale a alternativa que seja correta. Maravilha. Letra A. O Estado só é responsável por violações cometidas por seus agentes quando há comprovação de dolo. Mentira, mentira. Olha aqui, ó. A responsabilidade, ela é objetiva. Tá bom? B. A responsabilidade do Estado é limitada apenas aos danos materiais. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. E os danos psicológicos? E os danos morais? É claro que não, galerinha. Informação falsa. Letra D. A Constituição não prevê que o Estado é garantidor de direitos humanos. Ué, toda a Constituição trata disso, tá bom? Ela inteira trata disso, beleza? Letra C, querida letra C, letra C de com certeza você será aprovado, traz que o Brasil pode ser responsabilizado de forma internacional por violações de direitos humanos, mesmo que se esgotem todos os recursos judiciais internos. Ainda que o STF decida que não houve violação dos direitos humanos, a pessoa ainda pode recorrer para a CADH, Convenção Americana dos Direitos Humanos, gabarito que é letra C de com certeza você será aprovado, porque você está se preparando de forma muito direcionada, de uma forma muito específica, e você vai arrebentar, eu tenho certeza. Professor Daniel Batista sempre com você, com a sua aprovação. Fechou? Tamo junto, te aguardo na próxima. Valeu! Reconhecemos a nossa dependência do Senhor.